Olá, tá começando o 98º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, estamos gravando num dia diferente, um horário diferente, o evento bagunçou tudo, né? Hoje teve iPad, olha só, né? Depois de vários afonsos com a gente discutindo se ia ter iPad, não ia ter iPad, muitos rumores. Hoje teve evento e finalmente a Apple anunciou novos iPads depois de quase 2 anos, 1 ano e meio aí, sem novos iPads. Quer dizer que a gente vai parar de falar deles? Não, hoje tem bastante iPad pra gente falar. E é claro que, além de evento de iPad, teve notícias ao longo da última semana também, a gente vai falar sobre isso, mas eu quero abrir perguntando se você usou, se você está satisfeito, se você curtiu os fones Beats novos que a Apple anunciou meio de surpresa, né? Pois é, a gente ganhou aí novos Beats Solo 4, estou usando eles agora, inclusive, não para gravar, mas para ouvir o Marcos. E já estou usando ele há algum tempo, a Apple lançou oficialmente na semana passada, ainda não chegou no Brasil, já tem preço aqui, R$ 1.949. E eu estou gostando dentro da proposta dele. Para quem não conhece, o Beats Solo é o Beats basicão, né? Porque a Beats ela tem a linha Solo e a linha Studio, que é uma linha mais avançada, com mais recursos. E o que muda pro Beats Studio Pro, que eu também já testei, já falei aqui numa fonte. O Beats Solo, por ele ser o de entrada, ele não tem cancelamento de ruído ativo, então também não tem o modo transparência. E ele é mais leve, ele é mais simples. Porém, justamente por ele ser mais leve, mais simples, acho que ele acaba sendo bacana para um uso mais cotidiano. Sei lá, a galera que vai com fone para academia, que quer sair com fone para caminhar na rua. Porque eu mesmo tentei ir para academia com o Beats Studio Pro, só que ele é bem mais pesadão, ele já é bem mais estilo AirPods Max, assim, no tamanho. Então, eu pelo menos acho meio desconfortável malhar com um trambolhão daquele na cabeça. Tanto os AirPods Max e também o Beats Studio Pro. E esse aqui ele é mais pequenininho, mais compacto, ele abre mão de certas coisas, mas justamente para acabar sendo mais ali confortável e, claro, mais barato. Porém, achei o som dele bem parecido com o do Beats Studio Pro. Já adianto para quem tem aquele medo, né, de Beats, porque Beats era conhecido como som embolado. Aquele som que misturava tudo, você não conseguia distinguir as frequências. Tá diferente, tá bem característico dos novos Beats, né? Igual o Beats Studio Pro. É um som mais limpo. Eu senti um pouquinho de falta de graves comparado ao Beats Studio Pro, então, né, por talvez ele não ter o cancelamento de ruído e por causa dos ear cups eles não englobarem toda a orelha, porque o Studio Pro ele tem aqueles ear cups bem grandes que ele engloba toda a sua orelha. Esse aqui ele fica por cima. E isso até usando por bastante tempo, eu acho um pouco desconfortável, porque eu tenho óculos aí, ficar apertando meu óculos contra a orelha e é bem ruim. Mas, tirando isso, o som é parecido, é um som bem ok. Não acho tão incrível quanto o som dos AirPods Max, porém, ele tem áudio espacial, o que é bem legal pra galera que quer ali aquela imersão, que é o rastreamento ali, funciona com isso. Tem lá os recursos de pareamento rápido com os aparelhos da Apple, então você apertou o botãozinho, ele já liga, já conecta com o seu iPhone, porém ele não tem aquela troca rápida, que agora se tornou exclusivo dos AirPods, que é curioso, porque quando a Apple comprou a Beats, a Apple começou a colocar o chip dela em todos os fones, então eles tinham os mesmos recursos que os AirPods, pareamento rápido, a troca automática entre devices, sei lá, você tá numa ligação no iPhone, aí você quer ouvir uma música no Mac, você só dá o play, ele faz a troca automática. E, ultimamente, a Apple vem usando a Beats para também atrair a galera do Android. Então, eles fizeram lá um chip que eles chamam de chip customizado da Beats, que funciona nas duas plataformas. Só que, com isso, ele perdeu alguns recursos. Então, ainda tem o pareamento rápido, novamente. Você tirou do case, apertou o botãozinho, ele já sincroniza ali com o device que você está usando, mas não tem troca automática. Se você precisar conectar no Mac, você tem que ir lá, clicar no menuzinho do Bluetooth, conectar manualmente, porque ele fica sempre pareado com o último device que você usou. Mas, de novo, dentro da proposta dele, lá fora custa R$ 199, aqui R$ 1.949. Dentro dessa proposta é um fone legal, apesar dele não ter o cancelamento ativo de ruído, o isolamento passivo dele é ok, eu já saí para fazer caminhada com ele, e quando a música tá tocando, eu tô ouvindo um podcast, não dá para ouvir muita coisa dos carros, das pessoas conversando, então é bem tranquilo. Eu só acredito que, sei lá, num cenário de usar ele dentro de um avião, que eu ainda não consegui.
Aí provavelmente o cancelamento ativo de ruído vai fazer bastante diferença. Mas para uso em casa, ou na rua, na academia, ele funciona muito bem do jeito que ele é. Então o resumão é esse, é um fone de entrada da Beats, entre aspas, que 1.900 é caro, mas considerando aí toda a linha da Apple, até que a gente tem uma coesão agora, porque vem o Beats Solo 4 como a opção mais barata, que tem ali o áudio espacial, pareamento rápido, algumas tecnologias da Apple, funciona com os comandos da carangueja, por R$ 1.900. Aí depois vem o Beats Studio Pro, que já tem cancelamento ativo de ruído, modo transparência e mais alguns recursos, né, um som um pouquinho mais encorpado, na faixa aí dos 3.000, e AirPods Max, que é o topo de linha, que tem o melhor som da Apple, que custa ali, acho que, se eu não me engano, 7.000, mas hoje você consegue encontrar aí por 5, 4 nas lojas. Então, até que a linha agora tá fazendo bastante sentido, né? Você tem três headphones, o basicão, o intermediário e o topo de linha, que daí leva a marca AirPods. É torcer para isso continuar por um tempo, né? É tipo alinhamento de planetas, quando as linhas de produtos da Apple fazem sentido. Porque é um raro... é um breve período de tempo até bagunçar tudo de novo e sair um produto... É igual o Apple Pencil, né? Porque a Apple Pencil tava fazendo sentido até ontem. Hoje a gente já vai falar que já bagunçou tudo de novo. Bagunçou bem, inclusive. Agora, é uma dúvida que eu tenho, não sei nem se você pode falar, se você não puder a gente corta. Mas... por quanto tempo você precisou guardar segredo e ficou com os fones aí sem poder falar pra ninguém? Que você já sabia antes de todo mundo, mas devia ter um embargo que não se brinca, né? Mas você pode falar por quanto tempo ele ficou aí em segredo? Aqui foi mais ou menos uma semana aí que eu já tava sabendo dos fones e que a Apple mandou pra galera antecipadamente pra gente testar. Então, tanto que assim, nem tem no Brasil, né? Nem está vendendo aqui ainda, e eu já recebi. Então... um dos primeiríssimos a testar os novos Beats, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Lá fora já começou a vender, tá vendendo, mas quando eu recebi ainda não estava vendendo, porém deu para usar aí por alguns dias com exclusividade. Ah, legal. Isso quer dizer confiança. Parabéns, bacana isso. Eu fico pensando na logística pré te entregar, né? Porque sabendo de todo o rolê que é entregar no Brasil, aí fica na aduana e vai e volta e para e some, aparece de novo. Então deve ter, tipo, o seu foi o primeiro feito na China para produtos finais e já caiu aqui para você. Bacana, é claro que eu vou deixar na descrição aqui o link das matérias que saíram a respeito disso. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E sobre aquele OpenELM, que é um pacote mais básico de modelos de linguagem de código aberto que a Apple publicou lá no Hugging Face, o Sanderson Marinho falou o seguinte: será que a Apple não tem um modelo mais robusto para uso interno e soltou uma versão mais limitada aí para o pessoal testar, ver o que eles conseguem fazer, para depois ela enxugar o modelo parrudo dela e chegar no tamanho do que ela soltou de código aberto, mas fazendo com que ela só consiga aí ter uma versão mais bombada? É uma possibilidade, com certeza, porque a gente até comentou que a Apple não é de fazer coisas de código aberto, né? Tirando ali algumas coisas relacionadas ao Swift, ela sempre faz tudo muito fechado. E é curioso ver algo, né, justamente que pode ser a base de novos recursos do iOS 18, conforme os rumores têm falado, já chegar aí com código aberto. Então, é uma possibilidade que a Apple tenha aberto isso para todo mundo fuçar, até ajudar ela a melhorar isso. E internamente ela tem lá uma versão mais parruda, mais completa, e que ela vai usar os feedbacks dessa galera para ir aprimorando essa versão mais completa que a gente deve conhecer no mês que vem. Essa parte toda do funcionamento mais interno aí desses modelos é muito louca porque nem quem faz os modelos entende muito bem. Isso é engraçado, né? Você tem, por exemplo, o ChatGPT, tem não sei quantos milhões de bilhões de neurônios e tem as camadas todas, né? E são os pesos desses neurônios que vão fazendo, passando camada por camada para gerar o texto que a gente conhece e que chega e que funciona. Ah, não tá muito bom, você vai e volta com feedback e tal, ele vai ajustando meio sozinho ali os pesos dos neurônios para entregar o que a gente tem. Então, tem até eu tava conversando com a Mila Laranjeira, a gente falou com ela no Hipsters Fora de Controle faz um tempo, e ela falou, cara, a gente sabe que assim, um monte desses neurônios tem valor zerado, mas não dá pra saber quais são. Né? E tudo isso pra falar o quê? Esse modelo da Apple, esse OpenELM, ele como se tivesse uma janela dinâmica dos neurônios das camadas, incluindo ou tirando, dependendo da pergunta que você fizer, etc. E é parte de um monte a gente já falou sobre isso aqui, de vários esforços que ela está fazendo de pegar a intenção de um Large Language Model, mas ir apertando aqui e ali para fazer caber num aparelho pequenininho. Né? Esse OpenELM ele faz exatamente isso de um outro jeito,
mas ainda assim, ainda mais colocando isso na mão da comunidade de código aberto, que nem o Facebook lançou o primeiro Llama que vazou, entre muitas aspas, né, que foi aqueles vazamentos controlados, e aí deu um dia, o pessoal já tinha pego o modelo e deixado ele pequenininho para caber em telefone, rodar de outro jeito, etc. E esse uso, esse jeito que a comunidade vai fazendo isso desenrolar e evoluir, a própria empresa também se beneficia, né? Então, eu não espero que esse OpenLLM seja o que vai aparecer nos próximos iPhones, para a gente tirar proveito disso, etc. Mas o fato da Apple ter mostrado que ela vem investigando essa tecnologia, esse jeito de fazer os modelos rodarem, indica que ela também lá dentro está testando um jeito de fazer isso e não é que ela vai dar a resposta para a pergunta que ela colocou com o OpenLM, mas é a direção para que ela está olhando, né? E que, sei lá, não vejo ninguém olhar também. Então a gente pode ser um pouco de esperança a troco de nada aqui, mas vai que a gente se surpreende positivamente aí na WWDC, né? Quando ela falar dos modelos dela mesmo. Porque tem muita especulação sobre inteligência artificial, toda aquela história de Apple fazendo o modelo dela, Apple negociando com terceiros. Recentemente saiu uma notícia de que a Apple está até desenvolvendo os chips dela para servidores AI que ela vai usar para alimentar os recursos. Então, tem muita coisa que pode acontecer, mas aparentemente tudo indica que a partir de 10 de junho, que é quando vai rolar a WWDC, nós teremos algumas das respostas, porque ainda tem aquela história de que pode ser que os modelos offline da Apple fiquem reservados para os iPhones 16, porque daí vai ter o chip novo, etc. Então, muita coisa pode acontecer, mas acho que estamos cada vez mais perto de termos as respostas. Sim, teve mais notícia até de IA que pintou, a gente vai especular não, vai repercutir e especular um pouquinho também sobre algumas delas aqui, mas antes eu vou agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que não só está patrocinando esse episódio da Fonte, mas nesse momento, ó, corre nas minhas veias aqui para trazer esse episódio para vocês. A Vero é um serviço bem legal que eu já uso faz uns 3 anos de assinatura de cafés especiais, e o que ela faz é o seguinte, ela procura por pequenos produtores de cafés especiais por todo o Brasil e manda esses cafés uma vez por mês com uma surpresinha bacana. Nesse mês, spoiler, para quem gosta de doce de leite, vai curtir a surpresinha. E na Vero você pode escolher qual que é o tipo, a quantidade de café que você quer receber, torra clara, torra escura, etc. Se quer só o grão torrado, que é como eu recebo para fazer a moagem na hora que eu for tomar o café. Se quer ele moído já, se quer na cápsula para usar na sua maquininha de expresso. Eles torram o café todo dia. Então eles mandam o café que eles acabaram de torrar para você e é muito mais gostoso um grão recém-torrado para você fazer aí na sua casa. Para assinar tem 2 modalidades, tem a anual e tem a mensal. E a modalidade anual é de longe a com o melhor custo-benefício, que tem 17% de desconto em relação à assinatura mensal. E para você que escutou a Fonte, se você assinar o plano anual, você recebe também de presente uma prensa francesa, que é um jeito super gostoso de fazer café. Recebe também um moedor manual, porque você pode pedir o café em grãos, moer e aí sim fazendo a sua prensa francesa. Tem um guia de preparo também com outros jeitos, outras formas, um jeito de você expandir o seu leque de como você faz café e recebe também 100 gramas a mais aí de um grão surpresa. Já para assinar o plano mensal, se você for em vero.café/afonte, Vero com 2 Os, tem link na descrição também, você recebe R$20 de desconto no primeiro mês da assinatura. Esse é um excelente presente para alguém também, vale a pena dar uma espiadinha nisso. E o café vem sempre com uma explicação de quem que é o produtor, a região. Você vai aprendendo não só sobre aquele café específico que você vai tomar, mas conforme passando o tempo você aprende sobre café, o que é um hobby legal, divertido, especialmente para quem gosta de café. Então vai lá, vero.café/afonte, Vero com 2 Os, ou então usa o cupom AFONTE quando você for fazer o checkout e passa a receber um café gostoso todo mês com presente da por cima se for assinar o plano anual, plano mensal. Então, última vez, vero.café/afonte. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu, Vero! Muito bem, saiu há uns dias e até saiu uma corroboração do Wall Street Journal hoje ou ontem de que a Apple tem um laboratório na Europa de IA, que ela até pegou especialistas aí do Google, né, que é uma das potências maiores de IA, e junto disso, saiu uma notícia também, eu quero juntar essas duas, não que seja isso que vai acontecer na Europa, mas que ela está fazendo um chip dela de IA para que ela use nos data centers dela. Então são duas iniciativas grandes aí, né, que mostram pensamento mais de longo prazo, de ter estrutura mesmo de IA, desenvolvimento como parte lá do laboratório da Europa, e que de tudo que pintou de IA nessa última semana sobre a Apple, essas duas me chamaram bastante a atenção. Pois é, muitas notícias relacionadas aí à inteligência artificial, como eu acabei de comentar.
Teve essa realmente aí do laboratório lá na Europa, teve o que eu mencionei também, que a Apple estaria supostamente desenvolvendo chips dedicados para data centers de AI. Então, essa reportagem específica veio do Wall Street Journal, e eles comentaram que a Apple está fazendo chips de AI para rodar em servidores que vão alimentar os recursos de inteligência artificial da Apple, que podem ser apresentados já no WWDC. O Wall Street Journal até falou que o sistema é conhecido internamente como ACDC, que é a sigla para Apple Chips and Data Center. Então, é bem curioso isso. E ao mesmo tempo, né, na mesma matéria que eu escrevi lá para o 95, eu até citei, porque a gente viu uma nota do analista Jeff Poole, e ele disse que a Apple já tem servidores atualmente rodando com os chips M2 Ultra e com o M4, que a Apple anunciou hoje, a gente vai falar mais dele depois. E, segundo o Jeff Poole, a Apple já tem servidores rodando com esses chips para alimentar alguns dos recursos de AI que estão vindo aí. Então, o resumo de tudo isso é o que a gente já vem falando há vários episódios aqui na fonte. A Apple está trabalhando em recursos de AI generativa, agora é mais uma questão de tempo até ela lançar isso, até porque o Tim Cook vive falando todo o anúncio de resultado fiscal. Teve de novo essa semana passada no caso, e ele mais uma vez falou de inteligência artificial. Então agora é mesmo uma questão de tempo até a gente ver o que de fato a Apple está preparando, porque essa é a curiosidade, né? Ver como que vai se comparar com a concorrência, com o que já existe, mas está mais do que, né, até é engraçado falar que a Apple tem, né, esse laboratório secreto, que não é tão secreto assim, né? Porque a essa altura a gente já sabe, já tem matéria, Tim Cook vive falando que aí a generativa da Apple é muito boa, a qualquer momento ela vem aí. Então é só a questão de tempo mesmo para a Apple anunciar oficialmente o que ela veio preparando aí desde o ano passado. E o que tá me deixando esperançoso é o seguinte, dá pra ver ela atacando de diversos jeitos diferentes a parte da estrutura da IA. Uma delas a gente viu agora, a gente vai falar sobre o chip M4, se bem que ela falou que M2 também roda IA, mas ainda assim, ela dando atenção pra IA nos chips dela, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa, a gente vê, por exemplo, né, ela no ano passado foi a empresa que mais comprou startups de IA lá no Vale do Silício, ao redor do mundo, e ela fazendo também parcerias com o Google, com a OpenAI, tudo isso rumor. Ela não confirmou nada, mas as matérias falam sobre isso, que ela tinha pausado com a OpenAI, voltou a falar com o Google, voltou a falar com a OpenAI agora também. E uma outra coisa disso, eu falei que eram 3, são 4. Essa quarta é isso, ela fazer chips dedicados de IA para data center, porque aí o quê? O que não rodar direto no iPhone, no chip M4, e não for rodar em parceria com o Google ou com a OpenAI, que seja para rodar na nuvem, só que terceirizado, ela está montando a estrutura dela para dar suporte com um hardware muito mais parrudo do que cabe no iPhone, para a gente poder usar o recurso de IA, mesmo que não rodando local, mas ter acesso a isso, né? A alternativa é o quê? Ela não ter isso e ficar sem. Não é bacana. Então, são jeitos diferentes de atacar o problema de disponibilizar essas diferentes formas de IA, que tem a generativa de imagem, tem de texto, tem de vídeo, tem as multimodais que juntam isso tudo. Tem o Mixtral, por exemplo, né, que ele tem lá, o modelo deles é de 7 por 8 bilhões. Então, são 7 modelos diferentes de 8 bilhões que juntaram para fazer um modelo maiorzão, e com isso você consegue também trazer a parte de multimodalidade, etc. Então, tudo isso para falar o quê? Que de vários jeitos diferentes dá para ver que a Apple, apesar de a percepção ser de que ela está atrasada, porque a gente não tem isso nas nossas patas para brincar, a lição de casa, a estrutura ali, ela está fazendo. Então, isso também me dá esperança da gente ver coisas bacanas na WWDC, incluindo o que pintou de rumor aí sobre a parte de resumo, de Safari, né? Rumores de coisas específicas que podem pintar aí de A no iOS 18, né? Sim, exatamente. E até também vieram mais rumores sobre, né, exatamente esses recursos que a gente pode esperar no iOS 18, porque a gente fica falando, é generativa, mas é tudo muito amplo. E aí, também pintaram na semana passada algumas matérias especulando, seja com fontes aí, com indícios encontrados em código de iOS, sobre o que esperar desses recursos. Um deles é interessante porque ele se chama Web Eraser. Essa matéria veio lá do Apple Insider, citando fontes familiares com o assunto. E pelo nome até meio, né, fica meio vago assim, mas dá para imaginar que, pela descrição até ali que o Apple Insider especula, é um recurso que vai permitir que as pessoas foquem, deixem a página mais limpa, né? Sei lá, você possa
apagar uma parte específica ali do site que você acha que está poluindo demais, que esteja incomodando. Hoje a gente até tem aquele modo leitura, né? Talvez seja até algo mais parecido com isso, para tirar os elementos que deixam o site pesado, carregado visualmente e focar no texto, focar no conteúdo. A gente também teve aí uma outra notícia também que veio lá do Apple Insider falando que o iMessage vai contar com um recurso de resumo. Até o 95Mac já havia encontrado referências a uma API chamada Siri Summarization, que seria resumos da Siri. Então, provavelmente, a gente vai ter aí uma opção para resumir textos, resumir coisas. Sei lá, você está navegando na web e você quer ter um artigo e você quer resumi-lo em tópicos. Provavelmente, o iOS 18 terá uma opção para resumir este texto lá incluso no Safari. E agora, segundo a Apple Insider, isso também estará disponível dentro do aplicativo de mensagens. Então, quando a gente até brincou lá no Threads, quando aquela pessoa te manda aquele monte de texto lá separado, assim, em vários textinhos pequenos, ou te manda um textão também, vai ter um botãozinho lá que você vai apertar e ele vai te resumir em poucas palavras o que aquela pessoa está dizendo, o que ela quis dizer. Então, parece que estes serão alguns dos recursos que virão no iOS 18 e, particularmente, eu fico bem empolgado com esse de resumir textos, de resumir artigos, porque é uma das coisas que eu testei ali com o Galaxy AI, quando eu estive com os novos Galaxy S24 da Samsung, e eu achei muito legal. Até comentei aqui a ideia lá de você, por exemplo, gravar toda uma conversa ali por áudio, né? Você tá numa palestra, você grava aquela palestra inteira, e depois você tem um textinho ali resumindo tudo que as partes mais importantes de tudo aquilo que você gravou. Achei isso muito legal. Então, de todos esses rumores, porque tem rumor de que vai ter recurso para editar foto, para apagar coisas, que é aquilo que a gente já conhece de inteligência artificial, mas isso do resumo, pelo menos, é o que eu mais me vejo usando, para pegar um textão enorme e apertar um botão e falar, resume isso aqui para mim, para eu compreender. E que também não é nada extraordinário, de novo, um chat GPT já faz isso, já temos muitas ferramentas que fazem, mas o grande diferencial é ter isso embarcado no sistema, que é o que eu senti quando eu usei o S24, porque eu não precisava baixar um app de terceiro, logar, criar conta, tava ali já no celular, você apertava um botão e já acontecia. Então eu estou muito ansioso para ver esse tipo de recurso chegando no iOS. A parte de resumo, pra gente não atrasar mais o episódio, eu vou tentar falar por cima da furadeira que tá no andar de cima aqui. Então se tiver um barulhinho de fundo, desculpem, senão o episódio vai sair na quarta-feira e já é mais fácil fazer semana que vem, né? Dito isso, eu tô mais empolgado, na verdade, com a função do Safari de deletar pedaços da página, que deve ser isso, né, pelo nome, que é o Safari Eraser, Magic, Smart Eraser, sei lá, Web Eraser. Porque Isso. ele é... As pessoas estão acostumadas com pensar, por exemplo, bloqueador de anúncios. Mas, tendo usado um pouquinho o Arc que não funcionou pra mim, ele vai muito além disso. Imagina você entrar no site e ler o conteúdo que você quer. E tirar, inscreva-se na newsletter, faça não sei o que, assine o site, tá aqui o pop-up da promoção de não sei o que lá. Aí você tira o pop-up e vem, baixa. Fica aquelas coisas todas. Eu só quero ler, eu quero entrar, ver o título, ver o texto e ir embora, né? Então tirar essas, sugerido, essas coisas que ficam em volta ali do texto, que às vezes ocupam mais espaço do que o texto que você quer ler, poder customizar uma página para sempre abrir dessa forma, é maravilhoso, né? Resta ver se isso vai... Por exemplo, hoje em dia eu tenho como é que ele chama? Um complemento lá do Safari que ele tem um Hyperweb, chama. Que ele adiciona um monte de coisa no Safari, já bota um modo escuro automático, já customiza do jeito que eu prefiro ali. Mas ele só funciona, pelo menos eu consegui fazer funcionar, no Safari mesmo. Quando eu clico num link... Quando eu toco num link no Threads, por exemplo, ele abre com aquele modal do Safari por cima só do conteúdo, o Hyperweb não entra ali, a tela abre branca, né? Não tem essas customizações todas que eu tenho, então isso piora um pouco a experiência. Se esse Web Eraser funcionar por todo o sistema mesmo, vai ser maravilhoso. Torcer para isso funcionar desse jeito, que vai ser bem bacana. Com certeza. Isso dele funcionar em todo o sistema e manter as configurações, que é o que deu a entender ali pelo que o Apple Insider disse, com certeza vai ser bem interessante de usar esses recursos. Exatamente. Agora, uma outra coisa também que pintou aí na última semana que chamou a atenção foi a divulgação do relatório fiscal da Apple, resultados financeiros aí do segundo trimestre fiscal de 2024, e nesse trimestre o iPhone voltou a ser 51% do faturamento da Apple, num trimestre em que o iPhone não tem grandes novidades, então isso eu acho que é significativo. A gente pode comentar sobre uma ou outra coisa aqui. Vai ter link na descrição, tanto para a matéria do 95Mac sobre isso, quanto aquela exploração bem profunda que o Six Colors do Jason Snell costuma fazer
dos gráficos, as categorias, etc. A transcrição da chamada telefônica que o Felipe falou agora há pouquinho, né, do Tim Cook comentando os resultados e analistas perguntando e aquilo tudo. Mas dando minha espiadinha geral, né, puxando da memória talvez, além das ações terem subido loucamente depois da divulgação do relatório, o que mais te chamou a atenção aí desses números todos divulgados pela Apple? Os números eles não chegam a vir como uma surpresa, até porque a gente teve ali, por exemplo, uma queda bem significativa no iPad, caiu 16%, e toda aquela história que a gente já sabe, acabamos de ter o lançamento de iPad, mas já fazia mais de um ano que a Apple não lançava. O último lançamento rolou lá em outubro, novembro de 2022, então foi um período muito grande sem a Apple lançar uma novidade para iPad. E claro, consequentemente, o iPad é um produto que as pessoas não trocam com frequência. Imagina se você não lança coisas novas, né? Então tá aí o resultado, queda de 16% na receita de iPads. O Mac teve aí um leve aumento, que pode ter sido puxado pelos últimos lançamentos. Final do ano passado tivemos os Macs M3, aí recentemente agora teve o MacBook Air M3 também. Serviço da categoria que segue crescendo, 14% de crescimento ano a ano. O iPhone ali com 45 bilhões, teve uma queda no ano de 10%, e a gente também teve uma queda na categoria de vestíveis, casa e acessórios. Então isso também foi ali interessante de ver, mas como você bem notou, apesar dessas quedas, a Apple conseguiu controlar tanto a situação que as ações ficaram estáveis, né, e até subiram depois. Hoje mesmo as ações estão em alta, então parece que os investidores já estavam ali compreendendo bem a situação, né? De novo, o Tim Cook mesmo, em todas as últimas ligações, não só nessa, mas ele sempre falava, por exemplo, a iPad caiu porque teve lá, na época tal, teve lançamento, aí levou os números muito para cima e a gente ainda não tem novidades, então vai cair mesmo, mas não é porque tá ruim, é porque já teve um período que foi muito melhor. Então eles sempre tentam usar esse discurso de que não tá caindo, é porque teve um pico de vendas muito alto em período X. Mas é isso, né? Quedas aqui e ali, mas os números são muito bons. A Apple reportou 90,75 bilhões de receita nesse segundo trimestre fiscal de 2024. Então, assim, mesmo com quedas, é muito dinheiro, é muito poder, então a Apple não está falindo. Acho que a gente pode concluir, né, com todos esses números isso, que a Apple não está falindo. Olhando os gráficos de faturamento aqui no Six Colors, tem desde o terceiro trimestre fiscal de 2019. Deu para ver que o iPad fez falta, porque esse foi só o melhor trimestre fiscal da Apple em comparação com 2021. 2022 foi melhor que esse, 2023 foi melhor que esse. Então, isso é a falta, especialmente a falta de iPads aí, que fez o faturamento cair, na verdade, o ano passado inteiro, mas especialmente agora nesse trimestre, despencar, né? Então, despencar não, né? Não ser tão grande quanto que despencar com 90 bilhões, queria despencar com alguma coisa assim. Mas ainda assim, é significativo. Parte de serviços, ela teve, nos últimos 2 anos, esse foi o segundo melhor trimestre, sendo que o melhor foi com um aumento de 16% aí no quarto trimestre fiscal de 2023. Então, tirando essa parte do iPad, tudo pareceu estar bem nos conformes. Até na China ela conseguiu recuperar um pouquinho aí das quedas de faturamento, né? Então, aos pouquinhos ela está estruturando onde está faltando. Vou ficar muito curioso para saber no trimestre que vem, né? Porque vai pegar pelo menos um pouquinho aí das vendas dos iPads novos, deve ter uma demanda represada importante aí. Então a gente provavelmente vai ver um dos melhores trimestres da história de vendas de iPad. E se não tiver também, esquece, né? Porque se nem assim vender horrores, vamos ver, né? E o aumento das ações, né? Ela subiu um degrau. Da véspera pro dia que saiu a divulgação, no dia seguinte ali, teve um aumento de 6%, de 7% nas ações e está estável de lá para cá. Acho que caiu 1% de uma alta grande que deu no dia seguinte ali, mas só, né? Então, não foi aquela coisa super contínua, quer dizer que os investidores esperavam um pouco menos. Ela reportou o que ele esperava para o trimestre seguinte, o pessoal ficou com confiança ali, comprou a ideia e já comprou as ações. Então, mesmo que o trimestre que vem seja muito... Quer dizer, catastrófico aí vai vender mesmo, né? Mas assim, se for só ok, o preço de hoje já reflete o que o pessoal está esperando lá na frente, né? Então, essas coisas, eles vivem de futuro, né? Não tem jeito. Mas tá aí, vai ter o link do relatório fiscal
para vocês darem uma espiadinha, junto também com a transcrição, né, da chamada. Eu até fiz o levantamento, eu cacei na transcrição. O Vision Pro foi mencionado 6 vezes na conversa inteira, chamado de 1 hora e pouquinho. AI foi mencionado 31 vezes ao longo da mesma chamada, então dá para ver onde que está o interesse do mercado. E é a mesma coisa que o Facebook, né? O lance do metaverso. A palavra metaverso teve um pico de menções e foi caindo nos press releases, nas comunicações do Facebook, até sumir, basicamente, né? AI, por outro lado, tomou exatamente o caminho oposto e, enfim, né? Deu no que deu, é o que a gente está vendo aqui agora. Mas vamos lá, vamos falar do evento que teve hoje. A gente esperava que fosse uma coisa só sobre iPads, foi só sobre iPads, asterisco. Fazia tempo que a Apple não dedicava o começo do evento para falar updates de outros negócios dela. Geralmente o que ela quer é dar mais uma atenção, né? Às vezes até estabelecer um padrãozinho para depois voltar a falar sobre isso. Ela falou de MacBook Air. Tem aqui o de 13, o de 15 polegadas, são os melhores laptops de 13 e 15 polegadas que existem aí no mercado, e ela puxou um pouco disso depois quando ela foi falar sobre chips e sobre até tamanho de tela também, né? Lembrar que ao invés de 11.9, 13, ela arredondou, que foi bom a gente falar sobre isso para reduzir um pouquinho a confusão, mas a primeira coisa que apareceu no evento foi o Tim Cook dando suas quebradas de joelho, que eu sempre acho engraçado, que ele sempre quebra pra lá, quebra pra cá, quebra pra lá, quebra pra cá. Falou sobre o Vision Pro. Lançamos o Vision Pro, estamos muito felizes com ele. E eu não sei você, a gente pode explorar isso agora. Ele deu alguns exemplos de uso. A Porsche está usando para ajudar a desenhar os carros. Falou sobre um cirurgião oftalmo que está usando para fazer simulação, análise e otimização. Falou sobre um diretor que está acompanhando a edição do filme Wicked a partir do conforto da casa dele, etc. Nenhum desses exemplos me pareceu de dia a dia. Da gente, povão ali, raiz, que vai trabalhar, levantar das 9 às 8 trabalhando, são coisas tão distantes. Me lembrou quando a Apple fazia, olha o iPad que legal, tá aqui a pessoa que conserta turbinas eólicas no meio do nada, 20 mil metros de altura, 20 assim, né? Tá aqui fulano que pega um submarino, desce lá para acompanhar o canto das baleias, tá, mas eu mexo no Excel, pelo amor de Deus, e pra mim, tem, né? Eu achei um pouco disso do Vision Pro. Você sentiu falta de exemplos mais mundanos ou não? Essa história que a Apple tá contando e eu que tô querendo que o Vision Pro seja porque ele não é. Talvez seja a Apple percebendo para que o Vision Pro é, né? Porque eu acho que é o contrário. No começo ela tentou fazer isso, né? Olha que legal, abrir a planilha no Vision Pro, olha que legal assistir TV Plus no Vision Pro, mas o negócio custa 3.500, tá vendendo pouco e provavelmente quem vai comprar isso é o engenheiro que vai ver projeto em 3D, é o médico lá que tá usando para fazer cirurgia e talvez não é a galera do Excel, né? Então pode ser a Apple ter percebido que vamos desistir de tentar vender isso pro consumidor normal e vamos destacar que é legal pro cirurgião, pro engenheiro e talvez seja esse o caminho, assim como o Apple Watch lá no começo era aquele foco absurdo em olha que legal, né, device de moda e tava na capa da Vogue e as pulseiras. Aí a galera foi comprando, a Apple foi vendo que o pessoal queria usar mais como dispositivo fitness e a comunicação foi mudando. Então talvez possa ser um pouco disso. Mas eu vou te falar que eu esperava um pouco mais de atenção pro Vision Pro neste evento. Eu achava, quando eles puxaram o assunto Vision Pro, eu pensei, agora vem a expansão internacional, né? E foi assim, só o Tim Cook falando, Vision Pro é um produto legal, né, gente? Tá aí. É isso. Algum dia a gente fala mais sobre ele. Tipo, é o lançamento do ano da Apple. Eu tava até conversando com o William Max antes aqui da gravação, e ele lembrou que antigamente quando a Apple lançava um novo produto, eles davam muito ênfase pra esse novo produto nas keynotes. Sei lá, eu lembro que um ano de iPhone, na keynote seguinte, teve vídeo do pessoal indo nas lojas, aplaudindo. Sempre o Jobs adorava aqueles compilados de reportagem na mídia, no mundo inteiro, falando sobre o lançamento. Aí depois o iPad também foi assim, tinha aqueles videozinhos de inauguração na loja da Apple. E agora, tipo, é o produto novo que eles estão tentando emplacar, né, com o futuro aí da computação, o futuro da Apple. E ganhou o quê? 2 minutinhos de destaque no evento e não falaram de expansão internacional, não falaram nada além de, tem um pessoal aqui gostando, hein? É isso aí. Então, sei lá, isso do Vision Pro, aí você bem falou, voltando ali na conferência fiscal, que AI foi mencionada muitas mais vezes do que Apple Vision Pro. Então, não sei se a Apple
já aceitou que é um produto muito nichado e que não adianta ficar fazendo tanto marketing, porque quem quer comprar esse negócio vai comprar e dificilmente ela vai conseguir convencer a massa a pagar 3.500 nisso, ou se eles já, sei lá, desistiram de Apple Vision Pro. Desistir, não sei, assim, saiu, eu até falei sobre isso no ADT, né, que tem saído matérias, o Mark Gurman, a Apple não vai lançar nada, nenhuma revisão do Vision Pro antes de 2026, isso pra mim é a Apple telegrafando pro mercado, gente, não vai ter desconto, não vai ter modelo mais barato que vocês estão falando aí tão cedo, quem quiser compra agora e usa, porque é isso, tá? Deve ter até os Visions não Pro. Eu tô cada vez mais convencido de que coisa com IA e vestível vai ser em óculos, não headset, mas óculos mesmo, tipo os Meta Glasses e outros que vão aparecer aí no mercado. Mas a história dela com o Vision Pro é assim, gente, talvez... É tipo faixa de já estamos funcionando, que acho que é a faixa mais triste que o comércio pode colocar, que aí a pessoa se dá conta de que as pessoas não querem ir lá porque elas não querem ir, não é porque as pessoas não sabem que tá aberto. É a mesma coisa que o Vision Pro. Já estamos abertos, já estamos funcionando. Não vai ter um novo tão cedo. Comprem, por favor. Eu acho que tem um pouco disso... Mas não é uma surpresa pelo preço que ele é que essa seja a demanda. Também achava que ia ter uma expansão, anúncio pelo menos, vai sair na China dia tal, né? E a frase do Tim Cook, agora que o Vision Pro já está aí no mundo, as pessoas estão criando coisas incríveis com ele, eu falei, bom, ele vai falar, chegou a hora de a gente lançar internacionalmente. Não, vamos mostrar o Porsche e o doutor fazendo isso. E outra coisa interessante, né? Nessa que ele mostrou no evento, ele falou, aqui o cirurgião oftalmo, cirurgião ocular, fazendo pesquisas, simulações, etc. Que é bem diferente, por exemplo, que a gente comentou do Dr. Bruno Gobato, usando mesmo o Vision Pro para fazer lá a artroscopia. Então, não sei se a Apple não querendo incentivar o uso do Vision Pro na sala de cirurgia mesmo, com pacientes mesmo, porque não sei se depende de uma homologação maior, se der um problema, vão comprar o Vision Pro, né? Então, gente, é para pesquisa, tá? Só para o treino, né? Para o jogo, né? Então, isso, eu notei essa atenção. A foto tinha lá, né, aqueles painéis de cirurgia, aqueles holofotes grandes, mas ele falou que era de pesquisa. Enfim, esse foi o papo de Vision Pro no evento. Teve isso de MacBook Air. Gente, é mó bom, tá vendendo, comprem, né? E aí veio a parte do iPad Air, que depois olhando todo o arco ali de contar a história do evento, né? Primeiro eu assisti ao evento fazendo anotações, depois eu reassisti fazendo mesmo a pauta aqui, puxando. Sempre vaza um detalhe que a gente não viu, né? Então, puxando aqui. A parte do iPad Air foi muito rápida. Foi tipo 5 minutos de um evento de 35, 40. Eu falei, caramba, se o iPad Air foi assim, ou eles vão passar muito tempo explicando a caneta no iPad Pro, ou vai ter alguma coisa além de iPad Pro, vão lançar os Beats Pill lá, que a gente pode falar sobre eles, a caixinha nova lá que tá aparecendo na mão de jogador de bola aí pelo mundo nas últimas semanas. Mas não, foi iPad Air e iPad Pro. E o iPad Air, acho que a grande novidade talvez seja o lance de que ele agora tem em 2 tamanhos de tela, 13 polegadas e 15 polegadas. Acabou o negócio de 12.9, não, 13 e 15, né? Vamos facilitar para todo mundo. E tanto ele quanto o iPad Pro têm os mesmos tamanhos de tela, a gente vai falar sobre isso. Eles mantiveram, tem o Liquid Retina Display, que é um jeito de falar que eles não têm o OLED, e a Apple chamou atenção para quê? Para o fato de que os dois trazem as mesmas tecnologias. Quer dizer, não quer dizer que o modelo maior vai ter um ProMotion, que não tem, né? Mas ainda assim vocês entenderam, né? Geralmente por tamanho a Apple também limita um pouco aí as funcionalidades. E para começar a falar sobre o iPad Air, uma coisa que chama atenção, quando você vai apresentar, você tenta em uma frase passar todo o conceito do que ele é, né? A Apple falou o seguinte, que ele traz funcionalidades avançadas que estrearam no iPad Pro a um preço mais acessível. Então, isso entra com o que o Rambo até comentou no DT, que dá para esperar que no futuro o iPad Air ganhe as telas OLED que hoje tem no iPad Pro. Olha essa escadinha de barateamento de componente, né, que o iPad Air vai herdando aí coisas avançadas que fazem parte hoje do iPad Pro, mas que vão ter, ao contrário do iPad nada, o iPad Boy, o iPad Mini, que acabam sendo combate de preço mesmo no mercado. Mas dessa primeira parte aí, o que te chamou a atenção, o que você curtiu ou não curtiu dessa geração nova dos iPads? Pra falar a verdade, o que mais me chamou a atenção foi eles terem dobrado o armazenamento de 64 para 128. Eu falei, olha só, Apple, como não é tão difícil dar mais armazenamento sem aumentar o preço do produto, né? Olha como quando eles querem, eles conseguem fazer, né?
Então essa é uma das novidades. Antes o iPad Air começava em 64 GB, agora começa em 128 e também tem as opções de 512 e 1 TB, que antes essas opções eram exclusivas do Pro e chegaram no iPad Air. Esse iPad Air 6, essencialmente, ele é o iPad Pro da geração anterior, o M2, só que sem a tela ProMotion, porque ele tem os mesmos tamanhos agora, 11 e 13, tem o mesmo chip M2, funciona lá com o Magic Keyboard que já existia, com os acessórios que já existiam, e custa mais barato. Então, é basicamente a Apple pegando o iPad Pro anterior e vendendo ele como Air, sem aquela tela toda avançada, por um preço mais em conta. Eu achei legal que eles conseguiram, né? Conseguiram assim, né? Eles quiseram manter o preço de $599 lá fora, então esse já era o preço do iPad Air que já existia, então ficou a mesma coisa, com mais armazenamento, ponto positivo para a Apple. E o iPad Air maior chega por $799, que era o preço do iPad Pro de 11 polegadas da geração passada. Então, para o preço daquele iPad, hoje você consegue levar um iPad Air M2 com uma tela ainda maior. Não tem muitas novidades, que é isso. Essencialmente, tudo que ele faz é o que já tinha no iPad Pro anterior, né, o chip M2, que a Apple inegavelmente compara com o M1, o M1 era o que estava ali na versão anterior, comparou ali com alguns chips mais antigos da Apple também. Então, assim, não tem muitas surpresas sobre este iPad. Eu achei uma atualização boa, bem legal, novamente, justamente considerando aí o equilíbrio entre as novidades que ele recebeu, o preço, a opção de tela maior para quem quer um iPad maior, só que não quer gastar mais de $1.000, porque antes o iPad tinha essa coisa, a Apple tinha um iPad grandão e tinha gente que queria o iPad grandão, só que às vezes a pessoa não quer o iPad grandão para trabalhar, ela quer porque é legal para assistir um vídeo, é legal para jogar, só que aí tinha que gastar mais de $1.000 para ter o iPad grandão. Agora não, agora você tem uma opção grande que custa aí na faixa dos $799, então em geral, gostei da atualização do iPad Air, sem muitas, né, novidades, considerando o que já existia no mercado, sem muitas novidades significativas, mas para o público desse iPad, acho que é uma boa atualização e provavelmente eu chuto que é o modelo que mais vai chamar a atenção aí dos consumidores, se a gente considerar, a gente vai falar de iPad Pro depois, mas considerando que iPad faz meio que a mesma coisa, você só escolhe se você quer a tela mais bonita, se você quer um design mais fino, mas o software deles são todos eles rodam o mesmo iPadOS, com os mesmos recursos. Acho que esse iPad Air vai ser o que vai chamar a atenção da maior parte da galera que quer ter um iPad com a maior parte dos recursos modernos, sem gastar tanto quanto você gasta no iPad Pro. Eu tava vendo aqui, saiu no Mac Magazine uma matéria comparando os preços das gerações anteriores com as atuais, como dá pra fazer essa comparação, né, aqui no Brasil, e o iPad Air de 11 polegadas, eles ficaram mais baratos. É pouca coisa, né? Caiu, sei lá, de 8.600 para 8.200. É melhor que aumentar de 8.200 para 8.600. Então, ok, né? Ainda é muito mais do que qualquer um gostaria de pagar uma coisa dessas, mas foi uma queda aí de entre 3,9% e 4,6%. Ok, né? Os iPads Pro aumentaram de preço, a gente vai falar sobre isso, né? Foi, por exemplo, o básico lá de 11 mil, na verdade, para 12.300, dolorido, mas pelo menos o Air teve essa queda e concordo com você, deve ser o que vai despertar mais aí o interesse mesmo do pessoal. Eu achei interessantíssimo, bom, só uma coisa pontual para tirar dúvida caso alguém esteja. A câmera foi para a parte de cima quando você está usando em modo paisagem, né? Eles reposicionaram lá a câmera, né? Que era a expectativa de todo mundo. Finalmente! Porque... Exatamente, pelo amor de Deus, né? 2024, isso ser novidade é meio patético, né? Falando em 2024 novidade, nada sobre calculadora, né? Mas a expectativa é que isso pinte no iPad OS 18, mas mostraram calculadora funcionando aí no iPad. Ele tem o chip M2, que eu achei incrível que eles justificaram que é melhor do que o M1. Vá. Mas ainda assim falaram que... em comparação com o M1, ele tem muito mais coisa bacana. Pensando, jura? E compararam com a 13 Bionic também, né? Que é 3 vezes mais rápido. Aí, né? Chutar cachorro morto, porque foi comparar com o mais antigo e falar que é muito melhor. Ok, né? Mas é o quê? É o mesmo blá do lance dos Macs. Estamos comparando com a geração anterior e com a geração que a maior parte de quem tem o iPad Air tem em mãos hoje. Então a gente vai falar para vocês todos que ele é 3 vezes mais rápido e falar que ele é mais rápido também do que a geração anterior, né? As pessoas não devem comprar o iPad Air a cada geração, pula geração, aquilo que a gente já sabe. Falaram sobre IA, mesmo sobre o chip M2, que não falaram sobre IA quando saiu o M2,
e empacotaram como IA aquelas coisas que a gente conhece de o visual lookup, né, de pesquisar na foto ali, a parte de texto também, de você separar o sujeito ali da foto para transformar em sticker, jogar de um lado para o outro. Isso tudo que a Apple não deu peso para ser IA quando lançou, agora faz mais sentido da parte de comunicação empacotar como IA. Ela fez isso, mostrou o Photomator, aplicativo de terceiro com funcionalidades de IA, né, para aplica um filtro aqui super avançado em menos de um segundo, aquela coisa toda. E ele agora é compatível lá com o Magic Board bonitão, né, flutuante, que o Rambo esperava que ele fosse ser aposentado, não foi, até ganhou uma versão nova, a gente vai falar sobre isso também. E é compatível, a gente vai detalhar ele daqui a pouquinho, mas com o Apple Pencil Pro, e não só com o Apple Pencil de segunda geração. Então esse iPad novo é compatível com 2 Pencils. O outro não, mas estamos falando desse por enquanto. Isso, e a gente até brincou no começo que o Apple Pencil tá bem confuso, porque tem um novo Apple Pencil, esse funciona com 2. E é engraçado, eu queria saber, talvez a gente vai descobrir se é limitação de software, se mudou algo na tela, porque o iPad Air M2 funciona com o Apple Pencil novo, mas o iPad Pro M2, que já existia, não funciona com o Apple Pencil novo. Então assim, vai entender o que aconteceu, né? Mas isso que você pontuou da câmera também muito legal, porque eu já falei aqui no Fonte, eu odeio fazer FaceTime no iPad, justamente porque a câmera, eu uso no Magic Keyboard, então o iPad fica deitadinho, a câmera tá pro lado, aí se você olha pra tela, parece que você não tá olhando pra pessoa, se você olha pra câmera, daí você não vê o que tá na tela, eu acho horrível. A Apple já tinha solucionado isso no iPad nada, e agora está solucionado também, tanto no novo iPad Air, quanto no novo iPad Pro. Os dois têm a câmera posicionada na horizontal. Eu só achei estranho porque eu imaginava que com essa mudança a Apple ia finalmente vender o iPad como um produto landscape, com a maçãzinha atrás também virada na horizontal, e não, sem a capinha, sem o teclado, a maçãzinha continua em cima, e aí você segura o iPad na vertical, a câmera fica do lado, enfim, né, não foi dessa vez, mas pelo menos o principal, o que importa, né, que o logo é estético, mas a câmera realmente tinha ali um efeito prático por ela estar numa posição diferente. Isso foi resolvido, então, no geral, acho que a atualização do iPad Air foi bem legal, bem bacana. E aí veio também os novos iPad Pro, que os rumores estavam certos, né? Teve M4. Pois é, então só de passar do iPad Pro, deixa eu só comentar rapidinho que o de 11 polegadas aqui no Brasil não tem previsão de lançamento ainda, mas tem os preços, a partir de 7 mil vai até R$14.600, e o de 13 polegadas, muito bacana por sinal, tem um tamanho grandão, maior, de tela. Se eu fosse comprar qualquer um desses iPads, na verdade seria o de 13 polegadas, que... enfim, né? Eu gosto de telão, sempre falei sobre isso, né? E o de 13 polegadas, ele parte de R$9.500 e vai até R$17.100. Agora esperar para ver quando aí que eles vão ser lançados no Brasil, e lá fora já tá com a pré-venda começa amanhã e as vendas mesmo começam aí na semana que vem. Então, para quem tá viajando e quiser comprar, já vai dar para fazer isso. O pessoal deu sorte que estiver viajando. Agora vamos falar sobre o iPad Pro, que também, né, modelos de 11 e 13 polegadas, arredondou para facilitar para todo mundo. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que também está patrocinando aqui mais uma vez o A Fonte e segue oferecendo 5% de desconto para você que for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no final, ou passar na descrição aqui, pegar o link e já cair direto lá com o cupom aplicado. A Gorilla Shield tem um monte de acessórios para telefones, para tablets, então película, capinha, tem coisas que vão além, acessórios para você, então mochila, copo térmico, né? Tem uma variedade muito bacana ali. Para Macs também, eles mandaram para eu testar, eu adoro, já faz parte do meu Mac, um standzinho para ficar mais ergonômico de olhar, de digitar, é um standzinho super levinho, modular, de alumínio, bacaninha, não machuque nenhum dos lados do Mac, né? Que é bem importante também. Aqui, eles têm uma diversidade, infinidade de cabos, tem cabo trançado, tem USB-C para USB-C, USB-C para USB-A, tem um monte, adaptadores também, tem a capinha para fone de ouvido, então para os AirPods eles mandaram para testar também um que é de plástico junto com fibra de carbono, então ele é levinho e fica com aquele aspecto de Armor, sabe assim? Vale a pena dar uma espiada, tem carregador também de diversos tipos, veicular, tem para você usar do lado da cama, tem um que a Larissa pegou para ela 3 em 1, né? Carrega direto ali o Apple Watch, o iPhone e os AirPods, é super bacaninha. Tem uma luzinha também para você usar de luzinha de cabeceira ali, vale a pena dar uma espiadinha. Para conhecer tudo o que a Gorilla Shield oferece,
faz o seguinte, vai em Gorilla Shield com um L só, gorillashield.com.br ou passa aqui na descrição do episódio e usa o cupom GHZ na hora do checkout e ganha 5% de desconto, que por sinal é cumulativo com promoções e sempre tem coisa promoção no site, você consegue aumentar ainda mais seu desconto, então vai lá, gorillashield.com.br ou link na descrição do episódio. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio aqui da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, mais da metade do evento de hoje foi dedicada ao iPad Pro, com seus dois tamanhos, e ao... Como é que a Apple apresentou, né? Ela falou lá que o iPad Air ele ganha funcionalidades avançadas do iPad Pro com um preço mais acessível, ou menos absurdo. O iPad Pro ela anunciou como o produto que estreia as tecnologias mais avançadas e quebra os limites do que um iPad pode ser. Se, no caso do iPad Air, ela colocou o foco, tá aqui estudantes, né, usam na faculdade, empreendedores usam para fazer planilha, criadores de conteúdo usam para tudo e consumidores usam para ver jogo, quer dizer, jogar jogo e ver filme. No caso do iPad Pro, ela falou sobre produtividade e criatividade e focou muito nisso. Caiu um pouquinho no mesmo problema que eu falei do Vision Pro, acho que são exemplos muito específicos de um trabalho que é muito distante da vida de 99% de quem tem interesse por comprar um iPad. Mas tirando essa parte, fala mesmo do hardware. Super fininho, né? O modelo de 13 polegadas tem 5,3 milímetros e o de 15 polegadas é mais fino ainda, tem 5,1 milímetros. É mais fino que o Apple Pencil, o que é muito curioso, porque ele fica meio sobrando na frente e atrás quando você carrega magneticamente. Eles têm a mesma tecnologia de tela, então isso, assim como é no caso do iPad Air, a tela dele é a mesma, né, a parte de funcionalidades tanto do 13 quanto do 15 polegadas. Eles chamam de Tandem OLED, que é um OLED por cima do outro para aumentar ainda mais o brilho que ele consegue oferecer. E chamaram lá de Ultra Retina XDR, que é o que tem nos dois modelos. Uma coisa, Felipe, só para ver se eu entendi. Ele tem a opção de Nanotexture, que é a mesma que tem naquele monitor da Apple, né? Isso. Que você não pode encostar, nem pensar em encostar, que mancha e nunca mais sai a mancha do dedo. Como é que funciona isso no iPad? É uma boa pergunta. Eu não sei se a Apple conseguiu criar aí uma tecnologia que você consegue, né, encostar ali sem de fato manchar, tanto que esses iPads eles vêm com o paninho da Apple. Olha só, se você não quer gastar R$200 num paninho, você pode comprar um iPad de uns 20 mil reais que você vai ganhar o paninho. E eu falo iPad de 20 mil por quê? Porque essa tela Nanotexture só tem nos modelos com 1 TB e 2 TB. Você não consegue... ela não é uma opção disponível para todos os modelos. Se você entrar na loja da Apple, aparece lá, Nanotexture, disponível apenas nos modelos 1 TB e 2 TB. Então é só nas versões mais caras do iPad, mas você ganha o paninho pelo menos. Porém, eu também estou bem curioso para ver aí os primeiros hands-on, justamente por conta dessa questão, porque esses dias mesmo eu estava no TikTok e eu vi uma pessoa que tem uma dessas TVs, essas frame da Samsung, que elas têm esse vidro fosco justamente porque é feito para esse caso específico, que você deixa num lugar que vai estar sempre ali num ambiente com luz. E a pessoa tá falando, nossa, encostei o dedo aqui, nunca mais saiu, né? Faz 1 ano que eu tenho, passei já de tudo e nunca mais saiu a mancha, alguém me ajuda. E esse material é bem complicado. Então eu não sei se a Apple fez alguma magia no iPad para que isso não aconteça, se de repente... Porque o que talvez pode acontecer, e aí a gente só vai descobrir quando as pessoas colocarem as patas no iPad, é a Apple ter colocado essa camada fosca por baixo de uma outra camada, por exemplo. Então talvez a camada fosca não seja a que está por cima e aí tenha, sei lá, uma fina proteção por cima dela. Enfim, existem alguns métodos, pelo que eu andei lendo na época em que saíram esses rumores, mas eu não sei o que a Apple usou. Então a gente vai ter que esperar para saber, porque se ela não fez nada e usou a tecnologia que a gente conhece hoje, vai ficar bem sujinho de dedo, né? Aí vai ser bem complicado mesmo. Mas eu vou te dizer, eu me surpreendi de ver um iPad com essa opção Nanotexture. Sim. E acho que é por $100 a mais, né, que você acrescenta isso no seu pedido, né? A tela vai ser essa aí. Tô bem curioso para ver como é que vai ser a parte prática disso, né? Porque a única coisa que você não podia fazer é a coisa básica de você usar o iPad nesse caso. Então, vamos ver. Mais legal que tem. E fico bem curioso, assim, espero que tenha nas lojas para demonstração, porque não que eu vá comprar, mas o que eu mais quero ver, como é que ele se comporta, a parte do brilho mesmo, né, que ele serve para tirar
reduzir o brilho, né, especialmente para quem trabalha na rua ou com luzes que não favorecem ali. Vamos ver qual que vai ser disso aí. De hardware também, chip M4, que a Apple usa o que ela falou que é a segunda geração do processo de fabricação de 3 nanômetros. Então, eu procurei mais sobre isso, só achei uma notícia sobre a segunda geração de que a Samsung vem chamando a segunda geração do 3 nanômetros de 2 nanômetros, deu uma confusão isso aí. Mas no caso da Apple, ela está usando essa segunda geração e traz diversos avanços aí de desempenho e etc. O chip é o seguinte, ele tem a Display Engine, que é por isso que a Apple falou, né, estamos colocando aqui para poder, né, equipar essa parte do display, o suporte ao Tandem OLED, ao brilho e à taxa de atualização, etc. A CPU tem 4 núcleos de desempenho e 6 de eficiência no modelo de 1 e 2 TB. No modelo de menos, com muitos gigas só, ele tem 9 núcleos. Só não sei dizer se são 3 de desempenho ou se são 5 de eficiência. Sabe dizer? Nossa, pior que agora essa informação eu fiquei perdido nessa. Mas assim, né, tem um núcleo a menos nesse caso, tem 10 núcleos de GPU e tem também 16 núcleos da Neural Engine, que também a Apple fala assim, gente, vamos parar tudo e explicar. A gente já faz um tempão que está usando a Neural Engine para fazer um monte de coisa, mas agora que vocês estão prestando atenção porque é de IA, é o da IA, tá? Faz um tempo que a gente está usando, tem nesse também, tá melhor, tá bacana, então relaxem. Foi outro jeito dela falar, a gente já tá fazendo faz um tempão, mas ninguém deu bola, né? E a gente até especulou, né, que você e o Adorno, abraço Adorno, especularam na semana passada. Abraço Adorno. Sobre se a Apple ia anunciar alguma coisa de IA, se ia falar sobre aplicativos. Ela, gente, tem aqui no Orange, vai na App Store que tem um monte de app de IA, tá? E pronto, não teve, assim, grandes exemplos, né? Teve um específico que a gente vai falar sobre, era mais de uso do Apple Pencil, na verdade, mas que foi bacana. Então essa é a parte do chip M4. Eu acredito que quando forem sair os Macs novos vai ter mais detalhes sobre ele. E claro, vamos saber sobre o Pro, é Ultra ou Max? Ou tem os dois? É Max, né? O chip. O chip é o Pro, Max e o Ultra. Ah, então são os 3 mesmo. Então vai ter mais detalhes sobre isso conforme a linha for evoluindo. Fiquei feliz que é mesmo a linha de chips M4 e não M3, porque não faria sentido lançar agora o M3, que já está de saída, para os iPads ficarem condenados a ficar com o M3 por mais 1, 2 anos, já está saindo o M5, M6 já, a gente já está falando sobre aqui, tem que atualizar, tem que pular. Que bom, M4 nasceu, eu acho que a linha dos chips M3 é a que menos durou aí, entre o anúncio da primeira e ela ser substituída, mesmo que no caso dos iPads aí, por uma linha nova. E além de ganhar um monte de coisa, o iPad perdeu algumas coisas, né? O que também foi interessante de como a Apple apresentou isso e também, ou às vezes nem apresentou, né? Como foi o caso do Millimeter Wave, e ele perdeu uma câmera, né? Perdeu uma câmera, não tem mais a lente ultra-wide, isso foi bem curioso. Assim, eu nunca uso a lente ultra... Eu nunca uso as câmeras do meu iPad, pra falar a verdade. Porque elas são tão ruins que, sei lá, quando eu quero escanear um documento, eu falo, eu vou fazer isso com o meu iPhone mesmo. Até porque eu tenho o iPad de 11 polegadas, eu acho ele muito grande pra isso. Às vezes eu até penso, vou usar o iPad, né? Aquela coisa, vou fazer igual na propaganda da Apple. Cara, eu acho tão desengolçado você ficar segurando aquele troço enorme em cima de um documento, e aí tem que tirar da capinha, porque o meu é o Magic Keyboard. Enfim, acho um saco, eu faço com o iPhone, a câmera é melhor, é mais prático, nunca uso câmera do iPad, só a frontal mesmo. Então, acho que ninguém vai sentir falta, mas é curioso, né? O que pesou lá pra falar, vamos tirar uma câmera, né? Ninguém vai perceber isso aí, né? Então, provavelmente ninguém vai perceber mesmo, mas tá aí, menos uma câmera, agora ele só tem a lente normal, né? A lente angular padrão, não tem mais a ultra-wide. E sobre o M4... eu estava muito curioso justamente porque tinha uma expectativa muito grande da Apple apresentar o M4 por ser um chip criado para ser o chip de inteligência artificial. E a Apple falou isso várias vezes, tipo, o M4 é bom para tarefas de AI. O M4 ele foi feito para tarefas de AI. E ela deu, sei lá, uns 2 exemplos, igual você falou, de apps de terceiro e nada da própria Apple. Eu achei até irônico, porque depois saiu uma atualização do Final Cut, tanto para o Final Cut de iPad e do Mac, e a Apple destaca no site, a versão de Mac vai ganhar novos recursos de AI, e a versão de iPad, um iPad novo, com um chip novo para AI, nada para iPad. Então,
Vai ficar pra WWDC mesmo, mas eu achava que ia ter um teaser, alguma, tipo, ó, pelo menos o Tim Cook falando assim, ó, a gente vai aproveitar muito mais o potencial desse chip do mês que vem na WWDC, mais novidades. Não teve absolutamente nada, nenhum teaser, uma pista, foi só assim, ó, M4 é legal pra AI, tá? Tem uns apps aí e é isso. É tipo quando a Apple anunciou lá o chip 1 no iPhone, que ela falou, ó, tem um chip novo aqui muito legal. Um dia ele vai servir para umas coisas bacanas. Hoje não. Então ficou meio assim, ficou meio até bem chato assim a apresentação do M4, porque é aquela coisa, o M4 ele é melhor que o M2, tipo, mas e aí você faz o que com isso no iPadOS 17? Nada, porque o iPadOS 17 é o mesmo em todos, toda aquela história de iPad. Para mim, o problema aí a gente volta naquela discussão. O problema do iPad não é hardware, o iPad tem o M2 que roda literalmente macOS, mas a Apple limita o software, então a gente sabe que vai depender aí da vontade da Apple de no iPadOS 18 aproveitar melhor esse hardware novo, que eu espero que faça, né? Espero que realmente tenha aí os recursos de AI e outras coisas que venham aí pro iPad, mas hoje o M4 desse iPad, ele é um chip mais rapidinho, mais eficiente e é isso, né? Se vai tirar, se vai dar para tirar muito proveito disso hoje, eu acho que não, mas aí só a galera testando aí na prática para falar. E eu acho que essa vida curta do M3, eu chuto que se deve àquela história de que, se a gente voltar lá atrás ainda, nem falando de M3, mas do A17, que é a base do M3, que a Apple queria usar o chip de 3 nanômetros da TSMC, só que eles não iam ficar prontos, aí a Apple fez um acordo de exclusividade para a TSMC dar uma acelerada na produção, só que eles falaram, olha, só que esses aqui, eles não vão ficar tão bons, vai rolar um outro chip de 3 nanômetros que vai ser melhor, mas esse só vai rolar em 2024. Aí a Apple falou, não, beleza, dá esses aí depois a gente usa o outro, que eles falaram, é o chip de 3 nanômetros de segunda geração. E por que eu acho que isso foi um fator determinante para acelerar logo o fim do M3? Porque a Apple até falou que esse iPad esquenta 20% menos do que os anteriores. E um dos probleminhas lá do iPhone 15, logo quando saiu, era que o Pro esquentava bastante. Até acho que o Mint Kuo falou: oh, gente, é coisa do chip. Esse chip aí é aquele que a TSMC acelerou, que falaram que não ia ser muito bom, que vai vir uma versão oficial depois, que provavelmente vai ser a base do A18. Então, acho que isso pode ter motivado a Apple. Claro, tem toda a questão de AI, que realmente a Apple disse que foi um chip com um Neural Engine aprimorado para AI, mas eu acho que isso deles terem usado um chip que era quase um rascunho do que eles realmente queriam, e então isso pode ter motivado a Apple a vamos se livrar de M3 a 17 logo, joga isso fora, vamos, agora que ficou pronto o que eles realmente queriam, vamos usar logo, então pode ser isso que motivou a Apple a pular logo pro M4. E, claro, agora eu não esperaria outro iPad para os próximos 2 anos, considerando sim. o fluxo de atualização dos iPads. Então, melhor já ter o M4, que né, aguenta por mais tempo aí. Então, me surpreendeu ter o M4, mas ao mesmo tempo é aquela coisa. Você vai fazer o que com o M4 hoje no iPad? Pouco, né? Aí a gente teve outras novidades aí de hardware que também chamou atenção. OLED, finalmente, anos de rumores de que a iPad ia ganhar OLED, finalmente aconteceu. A Apple até falou, né, que eles usam o Tandem OLED, que é uma tecnologia que a gente até comentou aqui na época dos rumores, que você usa 2 painéis para aumentar o brilho, para você conseguir atingir um brilho que é similar ao brilho dos painéis que a Apple já usava ali, né, dos painéis que ela chamava de XDR. Mas, tela OLED, inclusive, sobre a OLED eu fiquei com uma curiosidade, porque aparentemente os iPads eles não têm Always On Display, né? O que eu achei que talvez, por ser OLED, a Apple colocaria alguma coisa parecida com o Always On, até o modo Standby lá dos iPhones, aparentemente não tem, quem sabe no iPadOS 18, acho que seria uma novidade bem legal, mas também não tem. Então acho que é isso, sabe? A grande questão do iPad, a gente pode ficar aqui horas falando, o M4, a tela OLED, hardware. Só que o software é o mesmo. Então, assim, vai depender do iPadOS 18 para mostrar, né, para desbloquear aquela famosa frase, para desbloquear o potencial
do iPad M4. Assim, achei legal ver que ele tá bem fininho, né? A gente até vazou lá na época no 95 Mac que os iPads Pro seriam bem mais finos por conta do OLED, realmente aconteceu. Eles estão assustadoramente finos, até alguém postou uma foto falando, nossa, o Apple Pencil grudado em cima do iPad fica mais grosso do que o iPad em si, né? O iPad tá super fininho. Aposto que vai ter alguém entortando o iPad já, fazendo aqueles testes de resistência. Vai dar, semana que vem já vai ter, só esperar. Mas é isso, ficou fino, achei legal ver que ficou fino, embora né, não era tão necessário, mas se ele ficou mais, isso eu não sei se você conferiu, mas eu não cheguei a ver, se ele ficou mais leve, eu não lembro se a Apple falou se ele ficou mais leve, porque o iPad em si ele já é bem leve, só que o problema é, junto iPad e Magic Keyboard ficava um negócio meio trambolhudo. Se ele ficou mais fino e mais leve, aí pode ter um resultado prático bem legal pra galera que usa ali o combo todo, né? Que inclusive a Apple também lançou acessório novo, né? O Magic Keyboard. Esse sim ela falou que ficou mais leve, porque agora ele tem um acabamento em alumínio e que não abandonou o design flutuante, porque tinha rumores, né, de que a Apple ia usar um layout mais parecido com o laptop. Ela deu uma mudada, acho que no ângulo e tal, tem as teclas de função agora, mas continua com o design flutuante, então ela chegou no meio termo ali. O acabamento de alumínio parece que está bem interessante, né? Eu acho que tenta aproximar realmente um pouco mais da experiência de você estar usando um MacBook. Eu mesmo tenho o Magic Keyboard aqui, eu estava até olhando para ele agora, porque ali onde eu encosto as mãos, por ele ser meio emborrachado, fica horrível aquela parte, ele fica toda descascada, fica feio, né? Então, acho que o alumínio vai deixar isso um pouco menos evidente, vai ficar mais bonito, então achei legal eles terem finalmente arrumado o Magic Keyboard, que eu mesmo sinto muita falta das teclas de função dele, então este novo mais fino, de alumínio, né? Não todo ele de alumínio, mas a parte de cima dele é alumínio, tem um trackpad maiorzinho e as teclas de função. Então, achei isso bem legal e acho que de iPad Pro, pelo menos de hardware, os destaques foram esses, né? Que é a tela OLED, o processador M4, a câmera que a Apple diz que é a principal, né, tá um pouquinho melhor, mas ao mesmo tempo sumiram com a ultra-wide. Eles falaram até, a gente destacou aqui na pauta, né, isso que eles destacaram bastante o flash novo, que é adaptativo, que eu também fiquei assim, tipo, tá, mas o iPhone mesmo já tem flash adaptativo faz sei lá quanto tempo, né? Não sei se é exatamente uma novidade, mas eles dizem que tem todo um processo, algoritmo para remover a sombra dos documentos, então vamos ver se na prática isso realmente faz alguma diferença. Mas também, assim, o resumão de tudo, acho que está bem dentro do que a gente esperava para a atualização desses iPads. Eu, pelo menos, tirando ali o M4, que era mais uma dúvida se realmente ia rolar isso ou não, tudo estava dentro do que já havia vazado. Não... Mesmo o design mais fino, eu digo pra você que eu esperava um pouquinho mais pelos rumores, porque o Gurman mesmo sempre falava, iPad vai ser redesenhado, vai ser redesenhado. E no fim, ficou mais fino, mas se você olhar ele de costas, parece a mesma coisa, né? Então, mudou, mas também não mudou tanto, assim. Eu lembro esse lance do Magic Keyboard agora ser com acabamento alumínio, né, isso tudo. Eu lembro que acho que foi o Gurman que falou, os próximos iPads, eles vão ter acessórios que vão deixar ele mais parecido com o Mac. A gente falou sobre ser tipo uma capa que deixaria mesmo como se fosse o Mac, né? A gente, a comunidade de debate de tecnologia, não aqui especificamente na fonte. Então, eu acho que esse pode ser um bom exemplo pra gente sempre lembrar e citar quando for assim. O que ele escuta, o que ele interpreta e o que acaba sendo de verdade, né? Os iPads não tem nada a ver com o aspecto de Mac. Mas existe um elemento de alumínio no pacote da Magic Keyboard que faz, então, vale a gente sempre manter, acho que isso em mente aí. Da parte de remover a sombra, de escanear, etc., esse é um exemplo do que o Tim Cook falou já algumas vezes assim. Gente, a gente pode fazer floreios de IA, etc., mas a gente vai trabalhar em função que as pessoas vão usar, que vai ser útil. Não sei qual que é a prevalência de pessoas que usam o iPad para tirar fotos e se incomodam com flash, com a sombra, etc., mas eu aposto que é mais do que pessoas que usam o Final Cut Pro e o Logic Pro juntas. Então, pode ser um exemplo de uma funcionalidade que vá, de fato, fazer uma diferença no dia a dia de uso. Mas é uma coisa pontual, né? Ainda assim, não é aquilo que a gente espera de IA no dia a dia, mas tá aí, né? Acho que é o primeiro recurso de IA nessa era pós-boom de IA generativa apresentado pela Apple é tirar sombra de flash quando você for tirar uma foto. Beleza, tá valendo, né? E, bom, Magic Keyboard é isso aí. Continuo achando uma das coisas mais bonitas que a Apple lançou de acessório na última década. Passada a régua nisso,
Apple Pencil Pro. Que, bom, eu não vou nem, a gente tem uma brincadeira não, tem uma coisa sobre a Apple Pencil Pro que eu acho que eles vão comentar no ADT, não quero fazer um follow queima pauta aqui, né, mas é um nome muito bom para um dispositivo que eu achei excelente, acabou vazando, né, acho que no site japonês da Apple tinha lá já menções a um Apple Pencil Pro. Ele vai custar $129, que é o mesmo preço do Apple Pencil de segunda geração. E ganhou aquilo que o próprio... Bom, deixar o Felipe comentar porque foi você que tinha vazado, né? De funcionalidades aí que diferenciam ele um pouquinho da segunda geração. Isso, então o que a gente vazou também estava bem certo. Nós tínhamos vazado duas coisas. A primeira delas foi que o novo Apple Pencil teria suporte ao Find My, e realmente tem. Agora dá para você rastrear o seu Apple Pencil, tal qual os AirPods. Ele não tem o chip Ultra Wideband lá, que suporta localização com precisão. É um negócio mais simples, baseado no Bluetooth, que tal qual, novamente, os AirPods já funcionam. Exceto os AirPods Pro 2, eles realmente têm o Ultra Wideband, mas tirando isso, os outros têm só uma localização por Bluetooth. Então ele vai mostrar provavelmente ali, o último lugar que você usou, o último lugar que você desconectou, e através ali do Bluetooth fazer uma triangulação e te dar uma localização estimada de onde está o seu Apple Pencil. Mas tem integração com o Find My e tem um gesto novo de squeeze. A Apple colocou ali sensores novos no Apple Pencil, também tem um motor de vibração, e aí você consegue apertar o Apple Pencil para você abrir um menu contextual e trocar de ferramenta. Tem um negócio novo também que ele consegue detectar, você consegue girar ali o Apple Pencil para ele rotacionar ali a ferramenta que você está usando. Então, muito legal tem gestos novos, isso foi bem legal mesmo. E eu achei curioso essa ideia de Apple Pencil Pro, né? Esse nome Apple Pencil Pro, né? Porque quando vazou isso, e isso vazou, né, 24 horas antes do evento, mas quando vazou esse nome eu já pensei, lá vem o Apple Pencil mais caro, né? Lá vem a Apple lançando um negócio que vai custar ainda mais, vai bagunçar ainda mais a linha. De certa forma, bagunçou ainda mais a linha, porque a Apple não deixou de vender o Apple Pencil 2. É aí que tá o pulo do gato. Tanto o Apple Pencil Pro e o Apple Pencil 2, eles custam a mesma coisa, $129. E por que a Apple manteve os dois? Porque o Apple Pencil Pro, ele não funciona nos iPads antigos, né? Então, se você tem o iPad Pro de geração passada e etc., você precisa do Apple Pencil 2. Só que o Pro chegou pelo mesmo preço, enfim. Agora a gente até tava brincando no Slack que a Apple vai começar daqui a pouco a vender igual caixa de lápis da Faber-Castell. Vai ter caixinha de Apple Pencil, porque tem 500 modelos já. É Apple Pencil 2, Apple Pencil com USB-C, Apple Pencil Pro. Tem 500 versões para você colecionar, mas reforçando que o Pro só funciona com os iPads lançados hoje. E, inclusive, o iPad Air 2, ele também ganhou o Hover, a gente não comentou isso, mas aquele recurso que você só segura o Apple Pencil assim em cima e ele já destaca o que você está apontando, agora tem isso no iPad Air novo também. Mas tá aí, os recursos que a gente vazou, eles realmente funcionam conforme a gente já estimava, né? O pressionar ali para abrir o menu contextual, a questão do Find My, só que questão de design não mudou, porque tinham rumores sobre as pontas que seriam trocáveis, que teria mais de um tipo de ponta magnética, isso não veio, o design continua exatamente o mesmo da geração anterior, e é uma pena que esse Apple Pencil Pro não funcione nos antigos, né? Eu encontrei meu Apple Pencil, mas se eu não encontrasse, eu estava com a intenção de comprar um novo com Find My. E se eu quiser um Apple Pencil novo, eu vou ter que trocar o meu iPad. Então, assim, não estarei comprando nem iPad novo e nem Apple Pencil novo. Vou ficar com o que eu tenho mesmo. E quem sabe eu penduro um AirTag no meu Apple Pencil atual. Mas achei uma atualização bem legal pro Apple Pencil. Os gestos novos lá, principalmente o menu contextual, ficou muito bonitinho e gostei bastante de como isso foi implementado. Totalmente. O exemplo que eles deram com o Procreate... Primeiro eles apresentaram só a funcionalidade pura, nativa ali, e depois apresentaram como que isso pode ser adotado por aplicativos terceiros, e o do Procreate foi muito legal, né? Eles mostrarem que conforme você vai rolando o Apple Pencil no próprio eixo, você muda a orientação do pincel que você vai usar, né? A parte de você apertar para ter o menu contextual. Eu achei meio feio o menu em si, mas a opção de você... Tem até um snapzinho ali em cada vez, conforme você vai passando por cima dos botões. A sensação que eles mostraram de snap... Snap é o quê, né?
Quando você está alinhando alguma coisa em programas gráficos, para facilitar o alinhamento, quando você chega perto de alguma coisa que vai alinhar, ele faz um... Você sente que ele gruda ali. E isso com o Apple Pencil vai ter o feedback háptico de você sentir mesmo, né? Assim como é no trackpad hoje em dia, né? Então isso ajuda muito na sensação de você se conectar com o conteúdo que você está fazendo, o acabamento, é mais satisfatório até. Isso aí e fica mais fácil o fluxo melhora, né? Então muito bacana isso aí. Eles mostraram também lá no Procreate, acho que chama Dream, né? Que é a parte de animação deles, que você pode usar o próprio Apple Pencil, etc., para fazer um caminho para um objeto seguir, você controla de um jeito mais natural, mais orgânico, mais controlado mesmo, né? E depois replica isso. Uma coisa que no After Effects é o Follow Path, que você pode até orientar o objeto para sempre olhar para frente, enfim, né? Essas coisas todas com o Apple Pencil fica mais orgânico, mais... Suponho eu que nunca animei nada, né, com o Apple Pencil no iPad, mas ainda assim a promessa me pareceu ser essa, achei muito legal. Esse Apple Pencil inteiro muito bacana. Para quem for comprar um iPad Pro novo, tem que necessariamente comprar esse Apple Pencil novo também, me parece, não é isso? Os Apple Pencils antigos não são compatíveis com ele, né? Não, vai ter que trocar. Tem essa confusão. Pra você ver a confusão, né? Se você tem novamente, por isso que a Apple tá vendendo 2 Apple Pencil, porque se você tem o iPad antigo, você não consegue usar o Apple Pencil novo nele. Se você comprar um iPad novo, você também vai ter que trocar o seu Apple Pencil. Uma grande confusão, né? A gente esperava que a Apple ia simplificar a linha de iPads. Por um lado, ela fez, que ela matou o iPad 9, que era aquele iPad com home button. Agora o 10 ficou mais barato. Outro ponto bem legal desse evento de hoje. Mas em compensação, a linha de Apple Pencil, nossa, precisa de um fluxograma para entender qual que é Apple Pencil que você precisa, qual funciona com qual modelo. Para os vendedores da loja da Apple deve ser uma beleza, né, agora. Tem o gráfico, eu vou deixar na descrição aqui o link para a tabela de tem e não tem das 4 versões agora de Apple Pencil que a Apple está vendendo, para tirar um pouco dessa dúvida. Mas enfim, muito bacanas as funcionalidades. Não traz aquilo que as pessoas que usam, por exemplo, a canetinha da Samsung usam no tablet de telefone, que assim, tá muito claro que é para outra coisa, que a Apple pretende o uso do iPad Pro, do Apple Pencil, é para esse pessoal mesmo criativo, etc. Quem for usar da outra maneira, vai usar porque quer, não é porque ele foi feito para isso, né? Então, deu para ver bem que essa expectativa que a gente tem de ser mais amplo o uso, não, é mais focado, eu imagino que no mercado que se dispõe a pagar para que tem benefício, mas volto a pensar qual que é o tamanho do universo de pessoas que vão usar, até pensando no Logic, no Final Cut Pro, né? Tem coisas super legais que pintaram por lá. Primeiro que eles desenharam as interfaces para toque, né? E a versão para Mac vai ganhar também as funcionalidades que eles mostraram hoje, da parte de IA, etc. Aquele lance de múltiplas câmeras. Você tem lá diferentes iPhones, até 4 iPhones filmando ao mesmo tempo uma cena, e quem está dirigindo a cena consegue controlar qual iPhone que está vendo, mexe nos ajustes ali de foco e profundidade dos iPhones. Muito legal isso. Para as 40 pessoas que vão usar para isso, né? Mas as funcionalidades, acho que é mais um jeito de você mostrar um flex ali, se mostrar que você consegue dar suporte a isso, como você é avançado. Mas, de novo, no dia a dia, 99% das pessoas que não fazem isso, cadê os benefícios, os usos? Mas tá aí, acho que esse é o pacote, né? Uma coisa importante, eles têm o de 256 e 512, no iPad Pro isso. Tem 8 GB de RAM, de 1 e 2 TB tem 12 GB de RAM, e né, eles partem de $1.000 e 1.300, e aí são $100 a mais para quem quiser essa nanotexture. A Apple lançou também, né, uns detalhes aqui pontuais. Os Smart Folios, que são aquela capinha origami, né, que se desdobra para você poder usar ele meio de pé, como o Kickstand ali, etc., para o iPad Pro e para o iPad Air. Como eu mencionei agora há pouquinho, ela removeu o suporte ao 5G millimeter wave, né, porque não deve compensar colocar esse elemento, mesmo que ele custe meio centavo, meio centavo, é assim que a Apple economiza e vira a empresa mais valiosa do mundo. Né? Tirou a câmera, tirou o millimeter wave também, porque aparentemente não vai fazer falta. Uma coisa que no iPhone só tem nos Estados Unidos, né? E já tem 2 anos que o mundo inteiro não liga, parece ligar muito para isso. E de iPad também, uma coisa que você descobriu e notou aí antes da gente começar a gravar, diz respeito a carregador na caixa. O que rola? Pois é, aparentemente a Apple tirou o carregador na caixa, mas só lá na União Europeia, o que é bem curioso, porque se você entrar no site da Apple dos Estados Unidos, Brasil, tem lá o conteúdo da caixa, iPad, cabo, carregador, inclusive o cabo agora é preto, né? A Apple tem essa coisa agora de mandar cabo preto com um produto Pro e finalmente o cabo do iPad Pro também é preto.
Mas se você entrar lá na loja da Europa, né, em qualquer país da União Europeia, inclusive na loja do Reino Unido também, apesar de não fazer mais parte da União Europeia, não tem mais carregador na caixa do iPad, o que eu achei muito curioso. A gente até estava investigando lá no 95Mac, aparentemente tem a ver com uma lei sobre lixo eletrônico da União Europeia que até incentiva o envio, acho que desses acessórios que talvez sejam considerados, não sejam considerados tão necessários. Deixa eu tentar achar aqui o link. Aqui, ó. Segundo o que a gente vê lá no 95Mac, é uma lei chamada Waste from Electrical and Electronic Equipment, né? Tipo, basicamente desperdício de equipamentos eletrônicos, e aí isso já é uma coisa que existia lá na União Europeia, para, enfim, né, contribuir aí com a redução do lixo eletrônico. E aparentemente, com base neste incentivo, a Apple se enquadrou ali para conseguir tirar o carregador da caixa na União Europeia, o que é bem curioso, né? Porque eu falei, caramba, a Apple tirando a União Europeia logo agora que eles estão enfrentando esse monte de problema de antitruste lá, o Tim Cook tá pedindo para ser preso, né? Mas parece que como o assunto é lixo eletrônico e a União Europeia é toda para frente, né, nesse sentido, eles deixaram a Apple tirar o carregador lá, tá tudo bem. E nesse caso, eu acho que o dano nem é tanto, porque realmente o iPad já é USB-C desde 2018, então já faz muito tempo que o iPad é USB-C, agora já tem no iPhone, então acho que a essa altura, tirar o carregador não é mais um problema, é diferente de quando a Apple fez com o iPhone, que um dia era Lightning, aí do nada virou USB-C, e aí ela parou de mandar o carregador e trocou e virou aquela confusão. Daí realmente aquele caso foi sacanagem. Mas o iPad já é USB-C há tempos, tem vários produtos da Apple que já são USB-C, então acho que nem é mais uma questão. Mas é curioso ver que isso aconteceu só na Europa, mas pode ser um indício de que ela começou lá e que na primeira oportunidade ela vai tirar também em outros países aí ao redor do mundo. Ela falando assim, gente, vocês escolhem que briga vocês querem, né? Ou é ambiente, ou assim, né? Eu acho que eles estão se apoiando no fato de que já tem tanta bola no ar que até chegar na hora de lidar com o carregador na caixa já vai ter passado. Então, dá para economizar um pouquinho com isso aí. Mas tá aí, esse foi o evento. É claro, vai ter link na descrição também pro evento inteiro. E a gente falou sobre os usos diferentes do iPad, do Apple Pencil também. Um follow-up que eu ia trazer, que eu achei melhor até a gente deixar agora para o fim da discussão, veio do Anthony Setkowski, que ele falou o seguinte, ele passou a voltar na faculdade onde ele se formou e ficou na semana passada e ficou assustado com a quantidade de pessoas usando iPad, com caneta também, né? Então a gente está distante, tudo bem que não deve ser todas as faculdades, tem, né, realidades, mas assim, distante dessa parte mais acadêmica da coisa, talvez lá isso esteja rolando mesmo. E ele falou uma outra coisa também, né, que é assim, enquanto ele tentou usar o iPad como substituto do Mac, com o Apple Pencil, etc., e não funcionou, porque ele pensava no esquema de você usar o iPad, teclado. Quando virou a chavinha de que não é para fazer, ele é um complemento ao que você faz no Mac, e não necessariamente um substituto, aí rolou, ele falou, putz, estou usando aqui todo dia o iPad com o Apple Pencil, etc. Então, acho que existe um pouquinho dessa mudança que foi uma coisa que eu, por muito tempo, tentei fazer, quando eu usei por anos só o iPad Pro para trabalhar, que eu usava lá no Loop, quando fazia roteiro, etc. Mas assim, é porque grande parte do meu trabalho não envolvia a parte da edição. Ou gravação, né? Gravação eu fazia lá no H6, não era direto no iPad. Edição era o pessoal da edição que fazia, mas para editar no iPad ia ser um tormento. Apesar de que hoje tem o Ferrite, etc. Mas por muito tempo, eu criei vários atalhos e jeitos diferentes de dar uma volta por um outro lado para fazer, chegar no mesmo resultado, e falava assim, nossa, mas é tão mais legal trabalhar no iPad, etc., mas chega uma hora que cansa o trabalho do Sísifo todo dia, querer empurrar a bola para cima para fazer uma força, por quê mesmo? Então, para mim, pro meu dia a dia, uma hora eu desisti e falei, chega de levantar a bandeira de que é legal fazer diferente. É legal, mas eu preciso trabalhar também, né? Então, eu acabei migrando de volta aí pro Mac e vamos ver na WWDC como é que isso evolui, porque a minha impressão é que dessa parte de produtividade, agora sim, ter janelas que não são janelas no iPad, não sei até onde isso é de fato uma evolução para quem tiver com essa ideia de talvez substituir e usar mesmo como ferramenta do dia a dia. Mas tá aí, quis trazer aqui no finalzinho essa impressão do Anthony Setkowski, porque combate um pouco da ideia de que putz, o iPad é o fracasso que ninguém está usando. Assim, para algumas pessoas funciona e quando encaixa na cabeça, aí que deslancha, mas tem que sair dessa impressão de que
é pra fingir que tá usando o Mac, não é? Pra isso, usa o Mac, né? O iPad, acho que é um outro jeito de pensar sobre trabalho. Eu mesmo, na época da faculdade, eu usava muito o iPad, porque realmente eu achava muito prático ter os livros, um negócio que dá pra segurar na mão, melhor do que ficar lendo num MacBook. Então, o iPad era bem mais legal pra você ter livro, aí usava o Apple Pencil pra fazer anotações ali na hora, grifar coisas. Então, dependendo do uso, realmente, né, tem coisas que é melhor de fazer no iPad. A minha maior crítica ao iPad é que a Apple tenta vender ele como um substituto do laptop. Só que, né, agora mesmo o iPad Pro, o iPad Pro de 3 polegadas tá começando em $1.300. E isso eu tô falando sem considerar os acessórios, porque esse preço de 1.300 é o iPad base. Aí você quer colocar teclado, mais 350, aí o Pencil, mais 129. Aí você cai no preço de um MacBook Pro, então... de novo, aquilo, o software do iPad é tão limitado para certas coisas que até teve uma ironia. A Apple, no final desse evento, teve lá de novo, short on iPhone, né? O evento foi gravado no iPhone, e aí no finalzinho apareceu, editado no Mac, 3 pontinhos, e no iPad. Sendo que no meio da keynote, o John Ternus tinha falado lá, o novo Final Cut do iPad permite que você faça um projeto do início ao fim usando o seu iPad. Então, cara, acabaram de falar na keynote que dá pra usar o Final Cut do iPad para um projeto complexo, e no final do evento a Apple mete lá, a gente editou no iPad, mas usamos o Mac também, tá? Porque não dá pra usar só o Final Cut do iPad. Então, usos e usos, casos e casos, pra quem funciona muito legal, mas... E não que, né, não que o iPad seja uma falha, mas... acho que o problema dele ainda é software e acho que tem muito arroz e feijão aí pro iPad chegar no patamar de realmente substituir um computador. A minha impressão, até vendo resultados financeiros da Apple e etc, é que assim, que o iPad só existe porque ele é da Apple. Isso quer dizer o quê? Que só ela tem dinheiro para bancar e investir numa coisa que não é necessariamente o futuro dela mais, e que, tudo bem, tem o mesmo tamanho de mercado e faturamento dos Macs, mas... ela também faz o trabalho do Sísifo, de ficar empurrando a bola pra cima pra manter o iPad... Tem aquele filme, acho que é o Mean Girls, It's a Thing, fazer virar uma coisa que... Até hoje, é tipo aquele tio chato que fala de cripto. É a Apple com o iPad. Gente, o iPad é mó legal. Tá, tem uma galera que vai usar, etc, que vai adotar, mas... Se ela não tivesse essa grana toda pra investir, pra bancar... Porque não tem tablet no mercado, tirando da Samsung com Galaxy, que... pega todo o interesse do universo Android inteiro, basicamente, e concentra. Porque só existe porque é da Apple, ela tem essa grana pra gastar. É que nem os amigos de coquetelaria que falam que, assim, bar de hotel não precisa dar lucro, porque o hotel banca é a mesma coisa. Porque o iPad não precisa exatamente dar lucro, porque a Apple, o resto da operação da Apple, segue ajudando a bancar. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, você pode ir em gigahertz.fm/fonte/98, tá chegando no 100, hein? E tem, claro, também na descrição aqui do episódio. Eu quero agradecer a Vera Assinatura de Cafés Especiais e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que avaliam, que recomendam, que ajudam a fonte a chegar cada vez mais longe, e a você, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a entender o que tá rolando em Cupertino. Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio da Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes nessas redes, apresento aqui na Gigahertz área de trabalho e área de transferência, apresento para a Luro Hipsters Fora de Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine no último fim de semana sobre como, na era pós-Kickstarter, as falhas acabam sendo produtos tipo o EIPIN, o Rabbit R1 também, que tomaram mais ou menos aí o mesmo caminho e choque de realidade, de que fazer uma coisa é bem mais difícil do que prometer. Vai ter link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta não na terça, mas na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.